Hoje nós vamos conversar com a astróloga e colunista do jornal O Globo, Cláudia Lisboa. Cláudia, muito obrigada pela presença aqui no bate-papo do blog Morte Sem Tabu, da Folha de São Paulo. E eu queria começar fazendo uma pergunta um pouco genérica sobre qual é a relação da astrologia com o nosso tema, que é a morte. Bom, obrigada também pelo convite de estar aqui, é uma delícia. E para a gente começar a falar da relação da astrologia com a morte, muito rapidamente, acho legal ter ideia de tempo da astrologia, né? As pessoas, eu acho que têm uma ideia que a astrologia é um saber recente por conta da mídia, do horóscopo de jornal, enfim. E a astrologia é um saber que tem 5.000 anos. E um saber que percorreu algumas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a história da ciência, a história da arte e a filosofia. Então, a astrologia se compõe de vários saberes. Isso é super importante colocar, para dar uma qualidade um pouquinho mais séria naquilo que eu acho que as pessoas não entendem direito o que é astrologia. E a questão da morte é tratada na astrologia como qualquer outro assunto. Isso é interessante, assim como, porque a morte tem a ver com a vida, é parte essencial da vida, e a astrologia lida com a vida, né? E os antigos, até a gente pergunta, quando é que começou a astrologia? Eu digo que a astrologia começou no dia que um ser humano olhou pela primeira vez para o céu e admirou o céu e conseguiu fazer algumas relações disso com a natureza. Então a astrologia é um saber, uma ciência relacionada com a natureza. E a natureza incorpora a morte, né? As coisas são finitas, elas têm um fim, né? Não permanecem para sempre. Então, há uma observação desses ciclos da natureza. Por exemplo, os signos, tão caros ao nosso conhecimento, que eu acho que mais se conhece da astrologia, eles são uma relação com as estações do ano. Então, né, primavera, verão, outono, inverno, e começa tudo de novo. Então, tudo começa e tudo acaba, e tudo se repete, e os ciclos vão ad eterno, mas eles começam e eles acabam. Então a astrologia trabalha com o começo e o fim dos ciclos, né? É basicamente um estudo sobre os ciclos. E a morte, ela sempre foi muito temida, não é uma coisa do indivíduo da nossa cultura, ela sempre foi extremamente temida. Quando você estuda, né, a história humana, e principalmente pelas mitologias do homem antigo, né, do ser antigo, ela é bastante temida. Você tem nas mitologias seres terríveis relacionados com a morte. E a astrologia associou, talvez, num primeiro momento, a chamada lua negra. Então a lua é o astro que está mais perto de nós, que mais, assim, ele tem a ver com o feminino, é aquele astro que anda em torno da Terra como se nós fôssemos um bebê, e ela fica cuidando da gente. A gente vai andando em torno do Sol e ela vai em torno da gente, cuidando da gente. E ela aparece no céu durante praticamente todo o ciclo dela, até que num momento ela some, ela desaparece. É a lua nova. E a lua nova foi associada à morte, foi associada àquele momento em que a noite é totalmente obscura, não há um momento de luz, né? E a lua cheia foi relacionada com a plenitude, com a vida, e, enfim. E essa lua negra, mais tarde, na mitologia do Antigo Testamento, foi chamada de Lilith, a lua negra, né? Então as primeiras relações dos humanos com a morte foi através dos movimentos da lua. Isso é um tributo feminino. Isso, simbolicamente, a lua sempre esteve associada ao feminino. Ok, então estamos falando de ciclos, estamos falando do que começa e do que acaba. E aí, como é que a astrologia vê a morte, né? Existem simbolismos, atualmente, que vão para além da lua nova. Lá atrás, antes da descoberta de Plutão, que foi em 1930, então é muito recente, imagina, ela tem 5.000 anos, e aí em 1930 se descobre Plutão, que vai ser o astro, hoje chamado de astro, né, o planeta. A gente brinca, a gente tem uma relação afetiva com o nome de planeta. Só para explicar, planeta lá na antiguidade significava estrela que não conhece o repouso, ou seja, era um astro que caminhava no céu, e as estrelas são fixas. Então continua se chamando de lua, de estrela. O Sol caminha também ao longo do ano pela eclíptica, pelas constelações, enfim. Então nós chamamos de planeta. Então
saiu da ideia de Plutão sendo não é mais o Plutão, não era ainda, desculpa, o Plutão, o astro relacionado com a morte, mas era Saturno. Saturno era o último planeta visível e ele é representado por aquele ser velhinho com a foice. Né? É a foice do término da vida. Né? Isso era o Saturno, era isso. Por isso, tão temido na astrologia. Saturno, nossa, tô com Saturno, Saturno é. O retorno de Saturno. O retorno de Saturno, lindo você me perguntar, falar sobre isso. O retorno de Saturno é o final de um ciclo. Ele leva 29 anos e meio, ou seja, vamos arredondar 30 anos para fazer uma volta completa em torno do Sol. Então vamos dizer que a gente pode ver 3 ciclos de Saturno. 30, 60 e 90. E é incrível, né? Como estão bem marcados esses momentos, né? O 30, os 60 e os 90. Tanto é que de 60 a 90 é considerado exatamente a fase saturnina, ou seja, do envelhecimento e da preparação para a morte. É onde se prepara para a morte. Então Saturno tinha a ver com a foice, aquele velhinho, e com a sabedoria do tempo. O Saturno é Cronos, deus do tempo. Mais tarde vai ser associado a Plutão, que na mitologia representava exatamente o mundo da morte e do renascimento. E é possível prever a data de morte de uma pessoa com base no mapa natal dela? Não, eu vou dizer que não. Por que que não? Porque a morte, pelo menos dentro da minha prática astrológica, eu trabalho há quase 40 anos com astrologia. Algumas pessoas já morreram, tantas nasceram, eu já passei por, enfim, né, por tantas experiências com as pessoas de vida e morte, né? E eu provei claramente nessas experiências que não se tem diretamente com a morte física a identificação com aquilo que se entende a dor da perda. O que acontece ao longo da vida? Nós temos inúmeras mortes. Inúmeras mortes. Quando você deixa de ser criança, né, e nasce o pré-adolescente, há um abandono, há um desapego, há uma luta interna naquele processo iniciático, né? De um tempo que deixa de ser para um tempo que começa a ser. Quando você, por exemplo, vamos imaginar coisas mais sutis, você se casa, apaixonado, aquela coisa intensa, e aí você namora enlouquecidamente, e um dia vem um filho. Esse casamento, ele não é mais o mesmo. Ele tem alguma coisa de novo e alguma coisa se perde. De que maneira você enxerga essa transformação? Pela perda ou pela renovação? Então, a astrologia eu vejo a ferramenta da astrologia para lidar com a dor da perda, o anúncio da transformação. E o que eu posso fazer por alguém que está sofrendo com a perda é anunciar a transformação que essa perda vai representar para ela. Então, eu acho que a gente sofre muito mais com a perspectiva da nossa morte do que a morte em si. Nós sofremos muito mais com as perdas, separações, rupturas, enfim, a perda de um emprego, a falência financeira, a saída de um filho de casa, enfim, as rupturas, né, a mudança de uma cidade para outra. Nós sofremos muito mais com as perdas que isso representa do que propriamente com a nossa morte, com as mortes que acompanham a nossa vida, com as pessoas que partem, sejam fisicamente, sejam relações que acabam e que vão dar lugar para uma outra relação. Tem um texto bonito que eu gosto, que é do pensamento Sufi, que é uma historinha e que vai se contando a história. Era uma vez um pobre lenhador que morava não sei onde. A história de Muskil Gusha é o nome dessa história. Lá pelas tantas, na história diz, e aí ele sai da nossa história. E a história continua, daqui a pouco, e aí? Ele sai da nossa história. Então tem certas personagens, sejam pessoas, sejam situações da vida, que um dia saem da nossa história. O que é importante é acolher essa despedida e saber vestir o luto desses momentos de perda. Porque só assim eu vou poder ter possibilidade de compreender os ganhos que virão desse lugar vazio, que será assim como uma semente que se enterra para nascer o que dentro dela é. A semente morre enquanto semente para poder nascer um ser que lá dentro está. Cláudia, agora uma pergunta um pouco pessoal. Você tem medo de morrer? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho medo de morrer.
Essa palavra medo nem é exatamente, eu não sei nem o que é isso. É tão difícil lidar com a possibilidade de não existir um dia, de não conseguir respirar e agonizar na morte, que eu não sei nem se é medo, alguma coisa que eu não tenho muito contato, né? É bem difícil. E eu acho que como para todas as mães, depois que eu tive filha, as minhas filhas, depois que eu tive filha, que eu fui mãe, também mudou muito a minha relação com a questão da morte. Eu era um pouco mais destemida. Eu brincava um pouco com a morte, e depois que eu tive filho cedo, então eu deixei de brincar um pouco com a morte muito cedo. Há tempo, bem cedo, com 22 anos eu já deixei de brincar um pouco com a morte. Mas de qualquer maneira, hoje eu me encontro na porta dos 60 anos, né? Eu faço 60 anos no ano que vem, entrando no terceiro retorno de Saturno. E eu tenho pensado muito mais em me preparar para envelhecer bem do que pensar na minha morte. Enfim, a morte vai acontecer e eu vou ver o que eu vou fazer com ela quando ela chegar, se eu puder ter consciência disso. Mas eu quero, de fato, envelhecer bem. Quero afirmar a minha idade. As pessoas me sacaneiam muito quando eu digo, todo mundo diz assim, o corpo envelhece, a alma não. Eu digo, Deus me livre, se eu considerar que minha alma tem 30 anos, não valeu nada o que eu vivi, a alma envelhece sim. Há um tabu enorme com a palavra envelhecer. Envelhecer é tabu. Eu quero quebrar a ideia de envelhecer, eu quero envelhecer bem, eu quero que meus cabelos fiquem brancos, eu quero ter rugas, eu quero me cuidar. Mas eu não quero disfarçar o meu envelhecimento, nem do meu corpo, nem da minha alma. Agora de morrer eu tenho medo.